Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre eletricidade. Para a gente começar a estudar eletricidade, nós vamos ver aqui, primeira definição de carga elétrica. O que é carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade da matéria. Para a gente poder entender certinho essa carga elétrica, primeiro vamos analisar aqui. O que seria um corpo neutro? Um corpo neutro é um corpo que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Corpo neutro não quer dizer que ele não tem carga. Significa que tem a mesma quantidade de prótons, que é carga positiva, e a mesma quantidade de elétrons, que é carga negativa. Um corpo carregado positivamente significa dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. E um corpo carregado negativamente significa dizer que tem mais elétrons do que prótons. Professora, mas como que esse corpo se eletriza? A senhora está falando que ele tem mais prótons, tem mais elétrons, como que ele consegue ganhar essa quantidade de carga? Ele pode adquirir por três processos, que seria o processo de eletrização por atrito, por contato ou por indução. O processo de eletrização por atrito ocorre a retirada brusca de elétrons. Então tem aqui dois corpos neutros, isso antes do contato. Quando eu atritar um corpo no outro, esse corpo aqui, um corpo vai ceder elétron para o outro. Então eu vou pegar aqui, ó, um elétron aqui e vou ceder para o outro. Então quando eu ceder um elétron para o outro, aqui vai ficar com um elétron e duas cargas positivas. Aqui, que era uma carga positiva e uma negativa, ficou com dois elétrons e uma carga positiva. Ou seja, aqui ele ficou carregado positivamente e aqui ele ficou carregado negativamente, né? Então, posso dizer que aqui eu tenho um elétron e aqui eu tenho menos um elétron. Ficou carregado a mais, ficou carregado positivamente, aqui ficou com a carga elétrica negativa a mais, né? Quando eu tenho aqui o processo de contato, eu tenho a transferência de carga. O contato seria encostar um corpo no outro. Quando eu encosto um corpo no outro, eu estou fazendo o processo de eletrização por contato. Antes, nós temos aqui um corpo carregado negativamente e um corpo neutro. Isso aqui seria o processo antes. Quando eu encosto um corpo no outro, o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer depois? Quando eu encosto um corpo no outro, eu vou fazer a transferência de elétrons. Então, eu vou transferir um elétron para esse corpo aqui. Olha, então, o que eu posso observar? Esse aqui ficou com duas cargas negativas e uma positiva. Quando eu transferi um elétron para esse aqui também ficou com duas cargas negativas e uma positiva. Ou seja, na eletrização por contato, quando ocorre a transferência, depois do contato, os dois corpos vão ficar com a mesma quantidade de carga. As cargas vão ser iguais, né? As cargas vão ser iguais, vão ter sempre o mesmo sinal. O processo de indução. Antes de falar de indução, vamos falar um pouquinho aqui sobre o princípio de atração e repulsão. O que seria esse princípio de atração e repulsão? O princípio de atração é duas cargas de sinais contrários se atraem. Então, vai criar uma força aqui, ó, de atração. Cargas de sinais contrários se atraem. Cargas de sinais diferentes, vai o quê? Vai ocorrer uma repulsão. Então, vai ocorrer aqui uma força de repulsão. Quando eu tenho a carga aqui positiva com positiva, negativa com negativa, são sinais iguais. Então, vai criar uma força de repulsão. Então, eu tenho que guardar. Carga de sinais diferentes se atrai, carga de sinais iguais se repelem, né? Vai ocorrer uma repulsão. Bom, professora, e essa indução, então, que a senhora estava falando? A indução ocorre a separação das cargas. Olha, eu posso ver aqui que sempre eu vou ter um indutor e vou ter um induzido. Isso aqui é antes de ocorrer o processo de indução. Quando eu pego aqui, eu tenho, nesse caso aqui, ó, o indutor ele está carregado positivamente. E eu tenho que induzido é um corpo neutro. O que seria o processo de indução? O processo de indução seria apenas aproximar um corpo do outro. Então, eu não atrito, eu não ponho eles em contato, eu apenas aproximo um corpo do outro. Quando eu aproximo esse corpo aqui, o que vai acontecer? Eu não vi que cargas de sinais diferentes se atraem e cargas de sinais iguais se repelem? Então, se eu aproximar, se eu fizer aqui uma aproximação, o que vai acontecer? Como o indutor é positivo, ele vai atrair a carga negativa.
Então, vai atrair aqui a carga negativa. Vai ficar toda negativa, vai aproximar, e toda positiva vai afastar, certo? Professora, e se eu afastar o indutor do induzido? O que vai acontecer? Então, o que vai acontecer aqui, ó, depois? Esse aqui ficou positivo e esse ficou negativo. Mas, professora, por que ficou negativo? Vamos entender aqui. Se eu pegar um fio terra aqui e ligar esse corpo, o que acontece? Os elétrons aqui, eles vão subir. Por que ele vai subir? Porque o meu indutor é positivo. Então, ele vai ficar um corpo carregado negativamente. Professor, e se fosse o contrário? Se o indutor fosse negativo? Se meu indutor fosse negativo, já vou colocar aqui como se eu estivesse aproximando, tá? Se meu indutor fosse negativo, o que ia acontecer? Os prótons iam se aproximar, os elétrons iam afastar. Quando eu ligo aqui o fio terra, em vez dos elétrons subir, o elétron vai fazer o quê? Vai descer. Se ele desce, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui, negativo. Se ele desce, quer dizer que vai ficar com mais prótons do que elétrons, né? Então, aqui esse corpo aqui vai ficar carregado positivamente, certo? Então, esse foi o processo de eletrização de atrito, contato e indução. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a quantização da carga ou a quantidade de carga. Para calcular a quantidade de carga que um corpo tem, por quê? Ele pode ser carregado positivamente, negativamente, ou ele pode ser neutro. Eu já sei que ele ganha carga através desses processos, mas como que eu calculo essa quantidade de carga? Para calcular a quantidade de carga, eu vou usar a formulazinha Q é igual a N vezes E. O Q significa quantidade de carga, a unidade é Coulomb. O N significa número de elétrons, né? Número de elétrons livres. Então, seria o número de elétrons livres. E o E seria a carga elementar, que é um valor fixo de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Professora, o que seria esse N? O N é o número de elétrons livres. Quando o exercício não te fornece o N, possivelmente ele vai te fornecer a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Então, você vai calcular assim, ó, quem que é o N? É a quantidade de prótons menos a quantidade de elétrons. Tudo bem? Professora, a senhora falou da questão da unidade aqui, C Coulomb. C. O que seriam os submúltiplos de Coulomb? Os submúltiplos de Coulomb seriam milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Mili é 10 a menos 3 Coulomb. Micro é 10 a menos 6 coulombs. E nano é 10 a menos 9 Coulomb. Pico, 10 a menos 12. Como que isso apareceria no exercício? Ele vai aparecer lá, uma carga de 6 microcoulombs. Quem que é micro, né? 10 a menos 6? Então, você vai vir aqui e vai escrever 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Uma carga de 2 nanocoulomb. Quem que é nano? Né? 10 a menos 9? Então, fica 2 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb. Certo, pessoal? Bom, a gente falou que o corpo ele tem uma certa quantidade de carga. E essas cargas, ela pode ter uma força de atração ou repulsão. Como que eu vou calcular essa força? Essa força é conhecida como força elétrica. Para calcular a força elétrica, nós vamos usar a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, ela nos dá o seguinte. A força, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que quer dizer isso? Quanto maior for a distância, menor vai ser a interação dessa força de uma carga com a outra. Menor vai ser a força de interação entre elas. Então aqui, se eu aproximo, eu aumento essa força de interação entre as cargas. Se eu afasto, eu vou diminuir essa força de interação entre as cargas. Bom, então vamos ver essa interação entre as cargas através da lei de Coulomb. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas cargas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. Quando eu tenho aqui, eu vi que, de acordo com o princípio de atração e repulsão, cargas de sinais diferentes se atraem. Então, eu vou criar aqui uma força de atração entre essas cargas, porque cargas de sinais opostos se atraem. Para calcular essa força, eu vou usar essa formulazinha aqui.
F, que seria força, toda força é dada em Newton. O K é a constante eletrostática, que sempre vai valer 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. O Q, Qzão e Qzinho seriam o quê? A carga. Toda carga ela vai ser dada em quê? Coulomb. E D é a distância. Aqui nós temos o seguinte, então, vamos revisar. Que quanto maior for a força, significa que as cargas estão o quê? Mais próximas. Então nós vamos analisar aqui, ó. Quanto mais próximas as cargas estiverem, maior vai ser a interação dessa força. Mais afastada as cargas estiverem, menor vai ser a interação dessas forças. Certo, pessoal? Bom, mas onde que eu tenho a aplicação dessa quantidade de carga? Bom, nós temos aí a corrente elétrica. Quando você liga o interruptor da sua casa, você faz o quê? Acende a luz, não é? Então, ao ligar o interruptor, eu tenho a passagem de corrente elétrica. Essa bateria aqui é como se fosse a tomadinha. Você foi lá, apertou, plip, ligou a tomada. Quando você ligou, você está fazendo com que os elétrons se movimentem aqui ordenadamente, certo? Vai movimentar ordenadamente. Então, eu tenho uma quantidade de carga elétrica aqui se movimentando ordenadamente. Quando eu desligo a tomada, o que vai acontecer? Eu vou abrir essa chave. Então, não vai ocorrer a passagem de corrente elétrica. Então, em um certo ponto aqui, ó, eu vou poder dizer que essas cargas elétricas, elas vão começar a movimentar aqui, ó, desordenadamente, até que eu ligue o interruptor de novo. Ligando o interruptor, eu vou fazer o quê? Vou fechar a chave. Aí vai ocorrer a passagem de quê? De elétrons, certo? Como que eu calculo essa corrente elétrica? A corrente elétrica é representada pela letra I. Então, I significa corrente elétrica. A unidade da corrente elétrica é A, que significa ampere. Amperes. O Q significa quantidade de carga. O delta Tzinho significa tempo. Ah, mas quantidade de carga, professora, não é N vezes E? Então, posso falar aqui no lugar do Q, eu vou colocar N, que é o número de elétrons livres, o E é a carga elementar dividido por ΔT. Vamos agora fazer alguns exercícios sobre o conteúdo estudado. Questão 6. Uma tira metálica contém 3 vezes 10 elevado a 17 prótons e 11 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, determine a quantidade de carga da tira metálica. Bom, então de acordo com a leitura do exercício, nós temos quantidade de prótons, 3 vezes 10 elevado a 17. Quantidade de elétrons, 11 vezes 10 elevado a 17. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele quer calcular a quantidade de carga. Para calcular a quantidade de carga, nós temos o Q igual a N vezes E. O Q que eu quero achar? O N eu não tenho nos meus dados. Então, eu vou calcular. Como que eu calculo o N? Quantidade de prótons menos quantidade de elétrons. A quantidade de prótons é 3 vezes 10 é 17. Quantidade de elétrons vai ser 11 vezes 10 elevado a 17. Então, quando eu faço 3 menos 11, eu tenho aqui menos 8. Como eu tenho subtração de potência de mesma base com expoentes iguais, então é só repetir aqui. Então, fica menos 8 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Portanto, eu tenho que a carga vai ser menos 8 vezes 10 a menos 17, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar. Fazendo essa multiplicação de menos 8 vezes 1,6, vai dar menos 12,8 vezes 10A. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 17 mais menos 19, eu vou ter mais com menos, menos. Então, vai ficar 17 menos 19. 17 menos 19, nós temos menos 2 coulombs. Questão número 7. Um objeto metálico foi carregado com a quantidade de carga igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, determine o número de elétrons livres do objeto metálico. Bom, então de acordo com a leitura do exercício, a gente tem que um objeto metálico, ele foi carregado com a quantidade de carga de 6,4 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. Ele pede qual o número de elétrons livres desse corpo carregado, né? Então nós temos aqui que o E, a carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19.
Mesmo se o exercício não der, a gente vai colocar que o E, a carga elementar, é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como ele quer achar o N? Eu tenho que, quero achar o N, tem E, posso jogar na fórmula da quantidade de carga, que é 6,4 vezes 10 a menos 10. O N é o número de elétrons livres, é que eu quero achar. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. O número que está multiplicando a variável vai passar dividindo. Então, vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 10, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu pego isso aqui, eu vou fazer 6,4 por 1,6. 4 vezes 10A. Aqui está menos. Eu vou pegar esse sinal e passar para cima ao contrário. Então, vai ficar menos 10 mais 19. Menos 10 mais 19 vai dar 9. Então, eu tenho um número de elétrons igual a 4 vezes 10 elevado a 9 elétrons. Questão 8. Um corpo eletrizado positivamente apresenta a quantidade de carga de 480 microcoulombs. Calcule o número de elétrons perdidos pelo corpo, inicialmente neutro, dado carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, de acordo com a leitura do exercício número 8, ele dá que um corpo tem uma quantidade de carga de 480 microcoulombs. Ele quer achar o número de elétrons perdidos por esse corpo, sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O micro é 10 a menos 6, então fica 400 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Para calcular o N, eu vou usar a mesma fórmula, quantidade de carga igual ao número de elétrons livres vezes a carga elementar. Substituindo os valores, nós temos quantidade de carga, 480 vezes 10 a menos 6. Número de elétrons, N é o que eu quero achar. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. O número que está multiplicando a variável passa dividindo. Então, 480 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu faço essa conta aqui, 480 por 1,6, eu vou ter 300. Aqui vai ficar, tá menos, passa para cima, mais o sinal. Então, vai ficar menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19, 13. Então, eu tenho 300 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Se você quiser colocar em notação científica, pode andar duas casas, né? Aí vai ficar 3 vezes 10 elevado a 15 elétrons, certo? Questão 12. Qual é a carga elétrica de duas partículas idênticas que se encostam e depois do equilíbrio são separadas? Considere as cargas das partículas antes do contato iguais a 20 microcoulombs e menos 12 microcoulombs. Bom, pessoal, então nesse exercício a gente tem um processo de eletrização por contato. Eu tenho lá aqui duas cargas que antes de entrar em contato, ela tinha carga de 20 microcoulombs e esse aqui tinha uma carga, a segunda carga nela tinha um valor de menos 12 microcoulombs. Ele quer saber qual vai ser o valor da nova carga após o contato. Lembrando que na eletrização por atrito, por contato, me desculpa, quando um corpo encosta no outro, ao final os dois vão ficar com a mesma quantidade de carga, não é? Então eu tenho aqui, ó, como são o contato entre duas cargas, eu vou fazer a média. Vai ficar Q' vai ser igual Q1 mais Q2 dividido por 2. O Q1, 20 microcoulombs. Ah, professora, precisa transformar? Não, como está tudo em micro, no final vai ficar tudo micro, vai ficar tudo vezes 10 a menos 6. Então, o Q1 é 20, mais o Q2 é menos 12 sobre 2. Mais com menos? Menos. Então, 20 menos 12, 8. Dividido por 2. 8 por 2, 4. O 4, o quê? Microcoulomb. Eu vou vir aqui e colocar a unidade de novo, certo? Questão 16. O filamento de uma lâmpada é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Calcule a carga elétrica que passa pelo filamento em 20 segundos. Então, esse exercício ele está falando lá sobre corrente elétrica. Ele tem uma corrente elétrica passando por um filamento de 2 amperes. Ele quer saber qual é a quantidade de carga que passa por esse filamento, né, por esse fio aqui, no intervalo de tempo de 20 segundos. Olha, se eu TI quero achar o quê? Tem ΔT? Posso jogar a fórmula da corrente elétrica. I é 2 amperes, o Q eu quero achar e o ΔT é 20, não é? Então, vou substituir. I é igual a Q sobre ΔT. O I ficou 2, o Q eu quero achar e o ΔT ele deu que é 20. Então, eu coloquei 1 aqui no denominador, né? Por quê? Igualdade de fração multiplica cruzado.
1 vezes Q, 2 vezes 20, 40. A unidade da quantidade de carga é Coulomb, certo? Questão 17. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente de 10 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Qual o intervalo de tempo necessário para que uma quantidade de carga elétrica igual a 3 coulombs atravesse uma secção transversal de um fio? Então, eu tenho um condutor metálico que ele tem uma corrente elétrica de 10 vezes 10 elevado a menos 3 amperes e passa sobre ele uma quantidade de carga de 3 coulombs. Ele quer saber quanto tempo essa quantidade de carga vai demorar a passar por esse filamento. Então, se eu tenho I, Q, delta T, eu posso jogar a mesma fórmula. Corrente elétrica é igual a quantidade de carga sobre o intervalo de tempo. A corrente elétrica é 10 vezes 10 a menos 3. O Q é 3. O delta T é que eu quero achar. O que eu vou fazer aqui? Igualdade de fração multiplica cruzado. Então, o número que está multiplicando a variável vai passar dividindo. Então, vai ficar 3 dividido por 10 vezes 10 a menos 3. Para facilitar a conta, em vez de dividir 3 por 10, o que eu vou fazer? Está 10 a menos 3. Eu vou passar esse 10 para cima, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 3 vezes 10, esse número aqui foi para cima, vezes 10 a terceira, dividido pelo 10 que sobrou aqui embaixo. 10 a terceira não é 1.000? Então, 3 vezes 1.000, 3.000 sobre 10. 3.000 dividido por 10, 300. Então, ele vai gastar 300 segundos para percorrer esse filamento. Vamos fazer a última questão. Questão 13. Determine a força de atração entre dois corpos de carga 5 vezes 10 elevado à quinta Coulomb e menos 2,5 vezes 10 elevado à quarta Coulomb, distantes entre si por 1,5 metros. Dados: constante 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Bom, nesse exercício ele está pedindo a força de atração entre os corpos. Por que força de atração? Porque eu tenho aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Então, ele deu que o Q1 é 5 vezes 10 elevado à quinta. O Q2 é menos 2,5 vezes 10 à quarta. A distância que vai separar essas duas cargas é de 1,5 metros. E a gente sabe que a constante eletrostática sempre vai valer 9 vezes 10 à nona, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Ele pede essa força, então é o F. Quando eu jogo aqui na lei de Coulomb, eu tenho que força é igual a constante Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Essa barrinha é um módulo, significa que se o número está negativo, ele fica positivo. Então, eu já vou substituir ele com valor positivo. Então, vai ficar aqui, a força que eu quero achar. A constante, o K, é 9 vezes 10 à nona, coloquei aqui. O Q1 é 5 vezes 10 à quinta, 5 vezes 10 à quinta. O Q2 é menos 2,5 vezes 10 à quarta, mas como é módulo, eu já vou colocar o valor o quê? Positivo, 5 vezes 10 elevado à quarta, dividido pela distância, que é 1,5, essa distância elevada ao quadrado. Quando eu faço 9 vezes 5 vezes 2,5, vai dar 112,5. 5 mais 4, 9. 9 mais 9 são o quê? 18. 1,5 elevado ao quadrado, 2,25. Então, tem que 112,5 dividido por 2,25 vai dar 45. O que eu faço com essa potência aqui, professora? Mantém. Então, vai ficar 45 vezes 10 elevado a 18 newtons. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula aí sobre eletricidade. Até a próxima.